Começo por você, Paulinho, querendo saber se você acha que você vai para o inferno. Eu não vou para o inferno, mas não por culpa, não por mérito meu. Não vou para o inferno só porque Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Senão, certamente, eu iria para o inferno muito antes do Padre Kelman e provavelmente antes da Soraya, viu? Eu sou um pecador da pior espécie. Eu faço o meu melhor, mas não é o suficiente. Então, olha, a prova de que eu iria para o inferno é que o que eu ri nesse debate não estava no gibi. Eu acho que eu ria de todos os embates, até os do Bolsonaro, ria de todos os embates. Então, essa é a prova de que se não fosse Jesus Cristo, eu ia para o inferno, com certeza. Ô Paulinho, mas aproveitando um pouquinho mais a tua participação aqui, você não acha que esse debate ele mostra que as regras que são estipuladas, inclusive pela Justiça Eleitoral, são muito ruins? Muito ruins, Paulo. Eu vi você postou uma foto do Bonner botando a mão na cabeça falando que você sabe, ele sabe o que você passa, mas você é um moderador muito melhor do que o William Bonner, tá? O William Bonner foi pior do debate, porque ele é muito pedante, ele acha que está numa posição de superioridade, ele se acha uma instituição, e no final das contas, esse jeito pedante dele de falar, de ele dar candidato, por favor, é meio afetadinho, eu acho até afeminado, tá? Afeminado, acho que falta postura de homem. Não é à toa que é Fátima, né? Aí eu já não sei. Nossa, gente. Nossa, aí deu a Fátima. Problema de cada um. Isso aí eu já não sei, eu sei que... Porque a Fátima não escolheu o cara mais másculo do mundo, mas assim, eu não isso aí é problema de... Meu microfone estava aberto. Pô, mas nós tivemos um monte de pedido de respostas, né? O Vini está até apurando a quantidade, mas foram vários, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Mas atendidos mesmo ficaram centrados ali no começo do debate. Até no momento o Bonner teve que relembrar que, gente, é quando ofende a honra e tal, né? Porque aí as pessoas começaram a pedir a torta direito. Falou alguma coisa lá. O que mais teve esse direito foi Aí até o Bonner falou, né? Olha, nessa resposta aqui, acho que não me lembro se era da Soraya Trujillo, não sei. O Bolsonaro nem tinha sido citado, mas ele já pediu um direito de resposta. Mas também, né? Já que pode pedir, eu também, se fosse candidata, ia ficar pedindo um monte de direito de resposta. Vai que cola e eu dou uma resposta lá, ganho um minutinho a mais, né? Ô, Vini, deixa eu pedir para colocar o nosso Guguinho aqui. Coloca o Guga Noblar aqui na tela. Guga, porque eu tenho uma dúvida, queria tirar com você. O que seria um padre de festa junina? É um padre fake, é um padre de mentirinha, é um padre que está ali como um figurante de novela, é um padre que não é padre, portanto. E, de fato, o padre Kelman, que ontem virou também padre Kelvin, depois que a Soraya errou o nome dele, padre Kelvin foi um dos melhores momentos ontem do debate. É o Kelson. Kelvin, eu adorei esse momento. Aí ela depois falou, não, candidato padre, ela não sabia nem o nome do Kelman. Realmente é um padre figurante que só estava ontem no debate para fazer o papel de acessório, de assessorar Jair Bolsonaro nos ataques, nos golpes baixos ao Lula. Golpes baixíssimos, né, que tiveram ontem ao Lula. E quem protagonizou a série de bordoadas de golpes ao Lula não foi Jair Bolsonaro. Ele até teve a oportunidade, já que no segundo bloco ele começou fazendo pergunta, ou no terceiro, então ele poderia escolher o Lula para lançar as perguntas dele, mas não fez isso, preferiu o Felipe Dávila. Então, ontem, o imbrochável broxou na hora de bater de frente com o presidente Lula. Foi essa uma das grandes piadas e memes que acabou rolando durante o debate. E acabou usando o padre Kelvin, ou Kelman, para fazer os golpes que ele deveria ter feito. Aquele momento de embate deveria ser do Bolsonaro, mas a estratégia do Bolsonaro foi correr primeiro, porque no único embate direto que eles tiveram, que foi naqueles momentos de direito de resposta, o Lula se saiu melhor. E depois que eles queriam usar o fato também do Kelman ser um padre. Só que ninguém caiu nessa história dele ser padre. Queriam usar isso contra o Lula. O Lula está atacando um religioso. Mas o padre Kelvin ficou com a imagem de um padre fake para aqueles que acompanharam o debate. E isso pode virar, inclusive, um tiro no pé do Bolsonaro, porque o público não é tão trouxa. Eles perceberam a dobradinha, eles perceberam que o padre Kelman foi usado pelo Bolsonaro e muitos acham que não é nem padre, que está usando a religião como escudo para fazer política e ataque político.
Então isso é ruim até para o Bolsonaro, sem dúvida. Mas foi um debate que não teve propostas, foi um debate que só serviu para entreter. E nesse tipo de debate, que vira uma lavação de roupa suja, ninguém ganha e ninguém perde voto. Todo mundo fica no 0-0, essa é a realidade. Muito bem, Guga. Zoe, a nossa produção aqui, o nosso Vini foi extremamente rápido, eu tenho os números. Chamei o VAR dos pedidos de resposta. Nós tivemos 8 pedidos do Bolsonaro e 4 atendidos, e 6 pedidos do Lula e 4 atendidos. O que você achou? Eu queria rebater primeiro o Guga, que ele precisa se decidir, Paulo. Ele precisa se decidir se ele quer que o Bolsonaro vá para cima do candidato dele ou se ele prefere que o Bolsonaro seja mais leve, né? Pegue mais leve e converse mais com o Felipe Dávila, porque ontem aqui o Guga falou, não, porque o Bolsonaro vai usar, né, esse momento aí do debate para ir para cima, para atacar o Lula. Aí o Bolsonaro fez o contrário, foi lá, conversou de boa com o Felipe Dávila sobre economia, puxou pro lado que foi muito positivo para ele, e o Guga também tá achando errado. O Guga precisa se decidir, minha gente. E olha, esse padre tá causando bastante na internet, porque foi o assunto do momento. Liguei na Globo News depois de acabar o debate e os comentaristas, como de costume, sempre vão para cima do Bolsonaro. Dessa vez foi diferente. Dessa vez, quem foi o assunto do momento? O padre. O padre representou uma grande parte aí das pessoas do povo brasileiro. Representou falando o que muitos têm vontade de falar, mas não tem voz, né? Na grande mídia para falar. Falou que está engasgado na garganta do povo brasileiro há muito tempo. Enfrentou o Lula, né? De frente. E o Lula se desestabilizou. Começou certinho aí no seu papel, fazendo o papel de bom moço, do diálogo, do calmo, mas na hora que o padre começou a fazer as perguntas incômodas em relação aos costumes, em relação aí à roubalheira, que ele nem deveria estar aí, deveria estar na prisão e não num debate presidencial, o Lula já começou a se exaltar e mostrou a verdadeira face, né, antidemocrática dele, que foi pra cima do padre, enfrentou o padre e falou, você nem deveria estar aqui, ninguém te conhece. Olha isso, numa democracia, que eu saiba, qualquer pessoa tem o direito de se lançar à presidência da República, de se lançar a qualquer cargo público, sendo conhecido ou não. E o Lula tentou diminuir o padre falando isso. Ninguém te conhece, como se fosse uma piada. O que você está fazendo aqui? Mostrou mais uma vez, né, a veia antidemocrática dele. A Tronic, por sua vez, esqueceu, né, desse detalhe aí de que ela está lá graças ao presidente Bolsonaro, que ela se elegeu na onda do bolsonarismo e falou sobre, tentou colocar aí, associar o governo Bolsonaro ao nazismo. Bom, ela fez parte desse governo. Quando teve o escândalo lá do secretário, a Tronic estava no governo. Então foi muito bom da parte do Bolsonaro jogar na cara dela que ela se voltou contra o governo, assim como a grande parte, 99% dos que pararam de apoiar o Bolsonaro foi porque o Bolsonaro negou algum carguinho, igualzinho com a Joyce, esse povo aí perdeu o cargo, não deu o que eles queriam, viram as costas para o Bolsonaro. Então foi bom que o Bolsonaro jogou na cara disso e refrescou aí a memória do eleitorado. A Tebet foi a piada que ela sempre é, né? Ela tenta lacrar, mas sempre acaba sendo lacrada. Tentou jogar aí a culpa da falta de chuva no Mato Grosso do Sul nas costas do Bolsonaro. Até isso, minha gente, quando vocês acham, né, que não pode ter mais piada, eles vão e conseguem fazer o papel de ridículo. O Ciro, com sua ótima oratória, uma oratória boa, temos que admitir aí que por mais que ele fale abobrinhas e coisas que são impossíveis de colocar, né, na prática, a oratória dele é muito boa e envolve as pessoas. Mas a oratória dele, eu vi analistas, né, professores de oratória elogiando. Ele sempre é muito bom, sabe usar os gestos, o tom de voz, uma piadinha aqui, né? Ele sabe. E o outro, do novo, como é o nome dele? O Felipe Dávila, também um ótimo orador, mas muito morno também. Acredito que seja por isso também que o Bolsonaro chamou para conversar mais, porque o Bolsonaro ele estava bem leve. Para uma pessoa que, segundo as pesquisas, está em segundo lugar, o Bolsonaro estava bem calmo até. E quem está na liderança das pesquisas estava bem estressadinho, hein? Não foi tão bom assim o debate para a esquerda, não. Muito bem. Conradão, bom dia para você. Eu quero aproveitar muito a sua intelectualidade aqui no Morning Show hoje para me responder uma pergunta. O padre é padre? O padre tem até onde vão as informações aí que estão buscando
nas redes. Ele é um celebrante de diversos momentos dentro da sacralidade. Não, me faltou a palavra específica aqui. Então, independente... Porque assim, uma coisa em termos antropológicos, que a gente tem uma discussão eterna, é a seguinte, o que é seita? Seita é aquela religião que não é a minha. E é isso que a gente vê... Né, no grande debate político ontem, é o pessoal tentando desqualificar o padre. Diz, você não é de religião nenhuma, você não é de nenhuma religião conhecida, então você não é padre. Só que isso é um grande tiro no pé, né, Paulo, que a gente viu ontem. Independente assim, tentando fazer um zoom alto, né, sair fora um pouco da bolha petista e da bolha lulista e da bolha bolsonarista. Tu não pode brigar com o padre em rede nacional há 3 dias das eleições. Quem é que não avisou o Lula? Quem é que não avisou os demais candidatos? Tu não pode. O cara tá vestido, tá com batina, tá com crucifixo gigante. Tu não pode brigar com ele. Porque tu já tá com a tua bolha com os votos garantidos de um lado. Já tá com a bolha com os votos garantidos do outro. O debate é para pegar os indecisos. E no momento que tu briga com o padre em rede nacional, é um tiro no pé, independentemente de qual religião e de qual seita ou de qual linha religiosa esse padre faça parte. O que a gente viu ontem acontecer também, e é interessante nós enxergarmos, foi essa dinâmica dentro do debate, porque uma coisa que o Bolsonaro fez, e a gente tem aí imagens de toda a esquerda unida, desde o Boulos até o Henrique Meirelles, né, ao lado aí do Lula, foi deixar exposto todo o sistema contra ele. E agora apareceu, exatamente numa dinâmica de debate, um outro parceiro da direita, que faz tudo aquilo que o Bolsonaro não pode fazer. O Bolsonaro não pode interromper os candidatos, o Bolsonaro não pode botar o dedo na cara, o Bolsonaro não pode fazer ofensas, não pode chamar de ex-presidiário, não pode dizer que tá... Nós estávamos comentando a respeito do padre, certo, Sim, Paulinha? Do padre. Exatamente. Eu acho que é legal a gente trazer também aqui, por que houve essa confusão a respeito do padre ser padre ou não ser padre, né? Porque daí ele falou lá que ele era padre da Igreja Ortodoxa. E aí, a Igreja Síria Ortodoxa, através do bispo que representa essa instituição, disse que o padre Kelmon não tinha nenhuma ligação com eles. Então, por isso que surgiu essa história. Mas ele é padre ou ele não é padre? E aí, o que diz a assessoria do padre Kelmon é que ele seria da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru. Que aí seria uma outra instituição, entendeu? Eu não quero fazer juízo de valor de nada disso. Só quero trazer a informação que foi apurada sem rir se der, para não, enfim, desqualificá-lo, porque eu nem conheço aí as vertentes da Igreja Ortodoxa e muito menos do Peru, mas essa seria a justificativa. E é por isso que surgiu essa dúvida, porque como o bispo dessa igreja síria ortodoxa se manifestou, né? Porque diz que os símbolos que ele usa, o tipo da vestimenta, muitas pessoas que são da Igreja Ortodoxa questionaram a própria igreja, mas ele é um religioso da nossa congregação, e aí aparentemente não é exatamente dessa, é dessa outra aí que seria a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru. Aqui, gente, com todo respeito aqui a todas as instituições, só estou trazendo as informações que foram apuradas. Conradão, vai para aquele teu segundo ponto lá que você queria trazer, por favor. Acho que nós... Tá sem som, Conrado. Só coloca... Agora foi. Eu sempre fecho para não atrapalhar. É aquele ponto, né? O que é seita? Seita é aquela religião que não é a minha. Então a gente aí, as pessoas podem rir ou não, mas tá lá um religioso o hábito faz o monge, né? Não é aquele ditado que a gente tem. Ele estava com o hábito da religião, e ali, então, o Lula ali é um grande tiro no pé, que a gente acaba vendo ele batendo de frente, inclusive a própria Soraya ali faltou até um pouco de habilidade a mais pro padre, para ele entrar nesse frame, né, nessa grande discussão. Olha só, a esquerda aí está combatendo um religioso, como o combate lá na Nicarágua, como está acontecendo agora no Chile, e entrar nesse frame, se ele tivesse bem treinado para defender o Bolsonaro, ele poderia ter escorraçado ali a esquerda de uma forma muito, muito, muito potente. Agora, numa outra análise acerca de discursos, é interessante a gente ver, e aí em oposição, cara, tentando sair fora das bolhas, tá? Como o Bolsonaro estava calmo ontem, né, para determinadas conversas, e o domínio do tempo, o Bolsonaro falava, no tempo exato, o Lula estava meio perdido. O Lula às vezes acabava antes, se sobrava tempo, ele não tinha o que falar, ou ele se passava no tempo, e isso aí deixa muito claro para as pessoas, quem está vendo, quem está sentindo o calor do debate, o domínio e a autonomia de voo de cada candidato. Por outro lado também, a gente teve ali em algumas perguntas
do Felipe pro Lula, caiu no campinho do Lula, né? Caiu no campinho do racismo, ou caiu no campinho da educação. Então ali o Lula fala muito bem, com muita autonomia, e ele vai falando, ele vai ficando vermelho, né? Ele vai ficando... não quero dizer possuído aqui, mas ele vai ficando num fleuma muito grande, e aí ele faz muito bem para aquele eleitor que está vendo de fora. Pô, olha só, esse cara domina, esse cara fez alguma coisa. Então as imagens são muito importantes da gente enxergar. A gente viu ali todos os candidatos também muito bem alinhados, Bolsonaro todo de azul, né? O Ciro era o único com uma gravata vermelha ali com as cores do partido dele, o Lula estava com uma gravata vinho mostra poder, né? Mostra elegância, mostra sofisticação, esse bordô na sua gravata. Então a gente viu o imagético do debate muito bem formulado. O Bolsonaro deu as porradas dele quando precisava, o Lula deu as porradas dele quando precisava, inclusive faz parte do Lula ali ganhar mais direitos de resposta no momento que ele tem a sua vida pessoal atacada por conta da sua própria vida pessoal, né? De ter sido um ex-presidiário, ser um descondenado. E nesse papel aí, só para encerrar o meu comentário aqui, o padre, ele fez essa função de atacar o Lula de modo que o Bolsonaro não poderia fazê-lo. E ele usou essa dinâmica com todos os outros candidatos. Foi um show de horror o nosso debate de ontem. Acho que a gente não teve grandes acréscimos do ponto de vista intelectual, de futuro da sociedade, mas a gente viu que de todos esses perdedores, porque ali para mim, né, tivemos grandes perdedores, o Lula acabou perdendo mais que os outros. Muito bem. Paulinho, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas o Bolsonaro e o Lula, eles só se confrontaram quando houve pedido de direito de resposta, porque nenhum conseguiu fazer pergunta para o outro, certo? Ou eu estou equivocado? Exatamente. Só o Bolsonaro teria a chance justamente de perguntar para o Lula, mas optou pelo Luiz Felipe Dávila. Ou seja, aquele confronto direto, ele não existiu. Só existiu indiretamente por conta dos pedidos de direito de resposta, né? Paulinho? Espero que tenhamos, ou não, esse confronto mais direto no segundo turno, quando nós pudermos ter uma visão mais clara do que realmente está acontecendo, sem a nuvem dos institutos de pesquisa promovendo um cenário que a gente não sabe se vai se concretizar. Eu queria trazer um ponto interessante aqui, Paulo, em relação ao padre Kelman ser padre ou não, e sobre a Igreja Ortodoxa do Peru, né? Ela se diz uma dissidência da Igreja Ortodoxa da Rússia, na verdade da Bielorrússia, que surgiu em exílio depois da Revolução Bolchevique, e eles foram fugidos para cá. E essa dissidência tem a ver com o fato de que eles, segundo, de novo, a Igreja do Peru, né, a Igreja Ortodoxa do Peru, eles dizem que quem foi colocado no poder, o bispo que chefia a Igreja Ortodoxa, que foi colocado no poder, é subserviente aos governos russos. E há uma certa razão nessa crítica. E por isso eles são uma dissidência, mas, segundo os próprios, eles participam do ecumenismo. Mas a igreja existe, é uma igreja que já existe há algum tempo, aparentemente não é uma questão de fachada. É leviano dizer que o cara está fantasiado de padre, e eu vou acompanhar o Conrado nesse raciocínio. Foi absolutamente desastroso para o Lula o embate com o padre. Primeiro, porque o Lula se destemperou completamente. Segundo, porque ele já tem uma imagem de perseguidor de cristão. A esquerda já tem essa imagem associada. O Lula, como o próprio padre lembrou, fez ataques diretos a padres, já disse que não precisava de padre, que ele que falava com Deus diretamente, etc, etc. Então, quando ele parte para esse confronto com o padre, que está vestido de padre, está lá, é padre, está vestido de padre, a população, é muito difícil para a população entender. O pessoal não entende nem a diferença entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, e ainda muito menos a diferença entre a Síria, a grega e a vertente russa. Então é muito difícil para a população saber a diferença. Ela olha e fala, é um padre, o cara está desrespeitando um padre. E mais do que isso, as posições que o padre Kelman coloca durante o debate são as posições absolutamente coerentes com a doutrina da cristandade. E aí eu tenho que dizer, de toda a cristandade,
teve uma postura bastante ecumênica, na verdade, as colocações dele, porque o que ele falou vale para os evangélicos, vale para os católicos apostólicos romanos, vale para os ortodoxos, vale para quase todo mundo. Então a defesa do evangelho que ele fez foi muito positiva, e eu tenho certeza que a população cristã reconheceu nele um cristão, e quando viu os ataques dos outros candidatos a ele, na verdade viu ataques de alguém que é hostil ao cristianismo, fazendo ataques a um cristão, a um sacerdote cristão, seja ele qual for. Eu acho que isso foi um belíssimo tiro no pé. Quem acha que ele conseguiu desvendar que o padre era um padre falso, ou que isso atingiu o padre Kelman, o padre Kelman é franco atirador, não tinha nada a perder. O padre Kelman não tinha absolutamente nada a perder. Se alguém perdeu nessa posição, eu posso dizer que foi o Lula.